Estamos de volta com Programação Nacional e nós estamos falando hoje sobre as novas regras da Previdência, essa reforma que entrou em vigor. Estou aqui com o Dr. Lucas Tonon, ele que é advogado e tem experiência em gestão de recursos. Bom, doutor, quem tem MEI, tem diferença nas regras para aposentadoria? Microempreendedor? Não, ele recolhe dentro de um valor menor, mas as regras são as mesmas. Mesmo para a pessoa que trabalha lá, que tem sua barraquinha, que tem seu trabalho. Exatamente. Geralmente a pessoa autônoma não vai atrás do MEI, né? Até por ser uma tributação bem menor. Como a gente tem visto com essa crise que aconteceu no país, muita gente perdeu o emprego formal, CLT, né? E começou a abrir seu próprio negócio, muitos vendendo lanches, entre outras coisas que a gente vê por aí, muitas barraquinhas, né? Por aí. Essas pessoas que existe, ela continuar contribuindo aqui, porque ela era CLT antes e recolhia aqui, isso não interfere em nada na regra da aposentadoria dela? A guia que ele recolhe de MEI já inclui a Previdência Social. Então, tem muita MEI que, por exemplo, tive filho, mas recolhi como MEI. Ela vai ter direito ao auxílio maternidade. Então, nada muda, é normal. Geralmente é um valor menor. Então, falando em termos do que você vai receber no final da sua vida laboral, isso vai puxar a sua média para baixo. Sim. Isso é uma coisa relevante. Se você estiver pagando menos do que aquilo que você era como empregado registrado. Exatamente. Mas você tem que ficar atento também, né? Sim, tem que fazer a conta o que compensa mais. Tem. Bom, e o MEI também entra nessas regras do tempo de aposentadoria, da mesma forma que a gente está falando aqui? Da mesma forma. Mesmo que seja um empreendedor, ele entra nesse esquema dos 65 anos para homens, Exatamente. 20 anos no mínimo de contribuição. Entra também quem recolhe via Prolabore numa empresa, mesmo que não seja MEI, a regra é a mesma. A mesma coisa? A mesma coisa. Não muda nada. Bom, isso aí é bom para a gente poder ficar mais atento em relação às coisas que estão acontecendo dessas mudanças. Bom, a questão da aposentadoria rural, como é que funciona isso? Não mudou, tá? Com a aprovação da reforma não houve alteração na aposentadoria rural. Hoje, não. Hoje, tempo de contribuição 15 anos, tanto para homem quanto para mulher, e idade de 60 anos para homem e 55 para mulher. A regra era essa mesma antigamente e permaneceu. Por que não mudou? Olha, foi na proposta do governo estava, mas acho que não foi aprovado lá por alguma razão. Tem uma bancada ruralista muito forte lá em cima, né? Então, pode ser que seja isso. Acho que teve uma questão também que me lembro que foi muito se comentado na mídia, daquela coisa, o trabalho rural ele é mais pesado, ele tem um desgaste maior da pessoa, né? Sim. Se você colocar ela para trabalhar até os 65 anos, provavelmente ela não chegava até lá com saúde plena para poder desfrutar depois, né? Exato. Até por isso o tempo de contribuição é bem menor, né? São só 15 anos. Sim. E quem agora é uma pergunta interessante. E quem, por exemplo, teve um período que trabalhou como ruralista e depois ele veio para a cidade, migrou para a cidade e começou dentro da cidade a trabalhar com indústrias, por exemplo, e vice-versa, né? Quem estava na cidade e agora foi para o campo. Isso é incorporado no cálculo. As duas situações vão ser incorporadas no cálculo. O que a gente encontra muito é a dificuldade de comprovação de período rural. Então, a pessoa fala, eu trabalhei no campo, mas não tem como comprovar, isso vai ser um problema. Mas ele comprovando tudo bonitinho, tendo um documento para falar realmente que ele teve de um lado ou de outro, isso é comprovado no cálculo, tanto de tempo de contribuição quanto da idade. Porque daí, por causa dessa questão da redução que eles são, o tempo é menor, né? 55, né? Falamos. 55 para mulher e 60 para homem. E 60 para homens, né? Exato. E aí eles teriam que se enquadrar nisso daí, né? Sim, exatamente. E ver tudo isso daí. Aí não importa se primeiro ele trabalhou como rural e depois empresa. Não, eu acho que o maior peso aí vai ser o quanto tempo ele trabalhou mais em uma coisa ou em outra. Tá, isso aqui vai pesar vai ser mais na relevante. carteira de trabalho Exato, dele. exato. Interessante isso. Bom, nós temos um VT aqui que fala sobre as novas regras também alteraram aí a aposentadoria dos militares, que inclui Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos estados. Nós vamos ver o que muda. O texto aumenta o tempo de serviço mínimo para aposentadoria de 30 para 35 anos. O projeto também cria o adicional de compensação de disponibilidade militar, que varia de 5% para militares em início de carreira a 32% no final.
Para os oficiais generais, o percentual vai de 35% a 41%. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares passará dos atuais 7,5% para 10,5%. E os pensionistas passarão a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. O texto reduz o rol de dependentes e pensionistas. A permanência em cada posto também ficará mais longa. Tá aí. Essa questão é para os militares, né? Exato. Também teve mudanças. Também tiveram mudanças. E mudanças significativas ou não? Ah, sim. A economia projetada é de quase 11 bilhões de reais, só com essas pequenas alterações que eles fizeram. Não foi uma alteração tão grande como foi para a iniciativa privada, mas tiveram alterações importantes, sim. É, porque se tinha muita discussão disso, né? Principalmente porque essa questão também é mantida pelo governo. Exato. Seja estadual ou governo federal. Sim, exatamente. Tinha muita briga na época, né, até pelo histórico militar do atual presidente, que ele fosse dar uma beneficiada né, nos seus comparsas, vamos dizer assim. Mas não aconteceu, né? Eles alteraram a regra também. O pedágio que eles têm que pagar hoje, quem já era militar e quem passou por essa promulgação, ele é menor. Ele é só de 17%. É uma regra mais benéfica do que a iniciativa privada, mas ainda assim se alterou alguma coisa. É verdade essa história que realmente todos eles se aposentam com salário integral? Como é que funciona essa? É diferente do CLT? O funcionário público, sim. Até a promulgação dessa lei, agora mudaram as regras, mas até então, você, não só militar, como os outros funcionários públicos, se aposentava com salário integral. Não mudou isso? Mudou. Mudou? Mudou. Isso é garantido até para quem era funcionário público até 2003. Quem ingressou no cargo público até 2003. Depois tem uma regra de transição também para o funcionário público, que também vai ter a variação, se é professor, se é militar, se fazia atividade perigosa, tem também as suas variações. Tem profissões de risco, né? Exato. Mas hoje, vamos supor, eu entrei no serviço público hoje, que não seja uma previdência própria do servidor, por exemplo, um funcionário público municipal, tem uma previdência própria. Se for na regra geral, ele não consegue mais salário integral. Bom, isso aí é bom a gente explicar um pouco. A questão o município, ele tem uma previdência própria, não entra na regra do governo federal. Exato. A maioria dos municípios e estados tem uma própria previdência. Então, para os funcionários públicos dessas entidades, eles costumam ter regras diferentes. É uma regra municipal? Municipal. É uma lei municipal? Exatamente. Mas aí o governo federal não interfere nisso? Não. A mesma coisa acontece no nível estadual? Também. Um funcionário público que é estadual, um professor estadual, um militar que é do estado. Nós estamos aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Tem uma regra estabelecida para esse público. O professor estadual, por exemplo, ele se aposenta vinculado ao estado. Não tem nada a ver com o governo federal. Eu acredito que isso também vai mudar, tá? Eles vão pegar isso aqui e vão aplicar nos estados e municípios, porque eles também estão sem dinheiro. Porque está indo também na mesma situação que eu ouvi falar, né? Mesma coisa. Tanto o governo estadual também está com um rombo enorme nessa questão. Sim. De conseguir manter, né, o pagamento porque a aposentadoria também é paga, né, pelo Estado. Sim, exatamente. Né? E o município também tem que arcar com isso. Também. Dos seus funcionários municipais, sim. Com certeza. Que é um fundo estabelecido, tipo um fundo de recolhimento. Na verdade, o próprio funcionário ele contribui para uma previdência própria. Então, ele não contribui para o INSS, ele contribui para a previdência do Estado, do município. Então, por isso que são regras separadas. Mas acredito que também vai ter mudança. E diante de um guarda-chuva que a gente está falando, que está aumentando o número de idosos, né? A perspectiva era essa. Sim. Né? Então, você, na verdade, teria um funcionalismo público menor da contribuição aqui do que o número do guarda-chuva de pessoas aposentadas pelo Estado e município. Exatamente. Aí você vai quebrar também o município e o Estado. Exatamente. Nessa crise, a gente viu muitas notícias de estados que atrasaram o pagamento de aposentados, dos seus funcionários aposentados. Parcelaram o 13º, exatamente por causa disso. Começou a ficar uma massa muito inchada de aposentados, não que tenha diminuído os ativos, mas ficou uma massa superior aos ativos, e eles não contribuíram, e aí essa conta começa a não fechar. E teve uns casos também que eu ouvi falar de notícias, que não sei, acho que até isso aí dá improbidade administrativa, que o próprio, ou o prefeito ou o governador retirou o dinheiro do fundo dessa aposentadoria deles para cobrir rombos do próprio governo, do próprio município. É o que acontece, E realmente é um problema seríssimo para o administrador.
O próprio desrespeito à lei de responsabilidade fiscal já traz um problema administrativo, uma improbidade administrativa. Isso daí gera um caos danado, porque depois como é que fica a situação, poxa vida? Ele pode ser, o prefeito pode ser cassado, o prefeito, o governador pode ser cassado. O próprio impeachment da presidente foi com base na lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Aquelas chamadas pedaladas. E nada mais é que era um movimento contábil para fechar a conta. A gente viu na mídia todos os estados realmente quebrados. O que mais se saiu aí, o Rio de Janeiro, né? Sim. A gente acompanhou, Rio Grande do os Sul. funcionários, sim. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, também estava quebrado o estado. Assim, realmente isso é muito caótico, sim, né? É crítico. Porque daí eles vão querer pegar o dinheiro do governo federal para cobrir o rombo do estado, para poder suprir a necessidade, fica com dívida com o governo. Não paga. Não paga a dívida, leva aqui, deixa quieto. Sempre foi assim, né? Sempre se foi. levou desse jeito. Não é agora, né? Nosso histórico. O próprio Rio fez isso agora. Ele acabou de receber, acho que um ano e pouquinho atrás, R$1 bilhão, né? Exatamente para poder fechar as contas. Senão... E não cumpriu o acordo que fez, enfim. A história se repete. E isso daí precisa mudar, né? A gente precisa mudar. começar a ter, geralmente, gestores que são administradores mesmo. Né? Profissional. Para chegar lá e falar assim, olha, vamos lá, vamos pôr na mesa tudo que tem aqui, é isso que tem, é isso que tem, é isso que dá para fazer. Exatamente, né? Concordo. Bom, é isso aí. É o que a gente espera para um Brasil melhor. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.